Olá, boa noite. Nós estamos aqui ao vivo nesta terça-feira no podcast com Marta Sibien. Eu, Sigley Lira, estarei aqui juntinho com você nesse podcast. E hoje nós estamos recebendo aqui a Maiara. A Maiara tem uma história de vida muito linda, uma história de vida e também de superação. A Maiara, ela é massoterapeuta. Nós vamos dar início a uma abertura, uma apresentação agora aqui com a Maiara. Maiara Ribeiro. Olá, Maiara, tudo bom? Tudo bom, boa Boa noite. noite. Maiara, seja bem-vinda ao podcast aqui no Conexão com Marta Sibien. Eu, Sigley Lira, te entrevistando, batendo um papo. E queremos saber, nós estamos aqui querendo saber quem é a Maiara. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Maiara, meu nome é Maiara Ribeiro, tenho 37 anos, sou de origem de Brasília, moro aqui há 29 anos, tenho uma filha de 9 anos. Sim. É, Maiara, você é massoterapeuta, Sim, isso? sim, massoterapeuta, reflexologista, mas antes de tudo isso, eu sou manicure. Comecei sendo manicure, vim para a podologia e vim acarretando esse valor imenso que vem dessa parte de cuidar das pessoas. E hoje, meu maior prazer é cuidar. Então, eu vim para a massoterapia, reflexologia, que é a parte de cuidado mesmo com o outro. Ah, muito bom. Maiara, para começar, uma perguntinha, pessoal, vamos lá. É, conte um pouco, assim, da sua história. Como que você começou a fazer a massoterapeuta? Você é podóloga há quanto tempo? A massoterapia tem pouco tempo, tem mais ou menos 2 anos que eu iniciei nessa área, mas eu estou na área da beleza já há 20 anos, cuidando Ótimo. de pessoas. E a massoterapia veio num momento onde eu já não queria ser manicure mais, porque acho que em todo trabalho existe a exaustão, né, de você se cansar um pouco. E apareceu a massoterapia na minha vida e tem mudado não só a vida de pessoas, como a minha vida também. Ótimo, muito bom. Maiara, quais são, assim, pessoal, olha o tema, vou falar do tema aqui do podcast. O tema que a gente vai trazer hoje, que eu falei logo no início, né, em relação a Maiara, que ela tem uma história muito bonita e além de superação. Nosso tema é raízes históricas e superação, né, na vida de uma mulher. Maiara, quais são as raízes familiares, culturais que mais influenciaram hoje você como mulher? Eu creio que veio de ser mãe. Ser mãe, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida. Existe a Maiara antes de ser mãe e existe Maiara pós-mãe. Então, ser mãe para mim foi algo que mudou a minha história, a minha carreira como profissional e como pessoa. Ser mãe, para mim, foi tudo. Tem sido tudo, né? Porque ser mãe não é só colocar ao mundo, é todos os dias você ensina algo e aprende algo. Então, isso para mim foi a parte melhor da minha vida. Sim, é um dos nossos temas aqui, pessoal. Nós vamos falar sobre raízes. Existem vários tipos de raízes, né? Aquelas pessoas que superaram, que cortaram, que seguiram em frente. Infelizmente, existem aquelas pessoas que ainda não cortaram aquelas raízes ruins, que existem raízes boas. Boas. E a Mayara vai contar agora no decorrer do podcast que ela cortou as raízes ruins e agora as raízes boas. As raízes foram crescendo, né, e estão se tornando boas. Boas. É, então, um exemplo, nós vamos agora para um bloco que fala de infância e formação. A nossa pergunta é o seguinte: como foi a sua infância e quais experiências marcaram sua construção como mulher? Como foi sua infância e depois a sua experiência na sua construção? Então, vou pincelar um pouquinho, porque minha história é um pouquinho grande, mas para deixar vocês por dentro, eu vim de um aborto, né? E nunca tive pai, nunca tive mãe. Fui criada por tias,
por primas, e fui crescendo na casa de algumas pessoas, na casa de outras. Infância mesmo, não me lembro de uma infância de uma criança comum. Existe uma infância na vida da Maiara, onde essa criança ela não era uma criança como qualquer outra, que brinca, que se diverte, não. Minha vida sempre foi trabalhar, sempre foi estar limpando a casa de pessoas, cuidando de pessoas. Mas desse trabalhar, um exemplo, sua infância. Você não teve infância? Nunca tive infância. E com quantos anos você começou a trabalhar? Você começou a trabalhar com 8 anos eu já dentro de cuidava. casa, cuidando de irmãos, um exemplo, né, que acontece isso na sua família, ou você teve que sair realmente para fora para trabalhar? Com 10 anos eu já trabalhava na casa de pessoas. Com 10 anos de idade. Com 8 já trabalhava, com 10 anos eu já trabalhava de empregada doméstica, trabalhava de babá, trabalhava de tudo que vocês imaginarem, eu já trabalhei. Doméstica, babá, vigiei carro, caixa, tudo que vocês imaginarem de um pouquinho eu fiz e me superei cada dia, porque infância mesmo de criança eu nunca tive. Então, assim, nessa parte foi o que marcou que você não teve infância? Não tive infância alguma. Sim. Quais foram, assim, os maiores desafios que você enfrentou no longo da sua vida? Ser mulher. Ser mulher é muito difícil, ainda mais quando você vem de uma família onde você não é apoiada, então você fica literalmente vulnerável ao mundo. E só por você ser mulher, você já está vulnerável, uma criança vulnerável. E a minha cor, né? Porque a gente acha que o racismo só vem pela uma área de uma outra parte. Não, eu sofri muito racismo por ser branca do olho claro. Então, isso me marcou muito, não só como criança, mas na minha adolescência e até hoje. Né? As pessoas olham você... Se você fala assim, eu sou manicure. Aí a pessoa te olha, manicure? Tipo, te olha de um olhar diferente, mas eu não me importo, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço. Sim. Maiara, houve algum momento que você pensou em desistir? Você pensou em desistir, um exemplo, você, na sua infância, como criança, a sua adolescência, você falou um pouco da sua infância. Você também carregava algumas frustrações na sua adolescência? Sim, carreguei muito. Eu não pensei em desistir só uma vez, não. Eu pensei em desistir muitas vezes. Mas uma coisa que eu sempre tive foi fé. Eu sempre criei que existia um Deus que olhava por mim. E no meio disso tudo, quando eu achei, assim, no final de tudo, que eu falei, eu não quero mais viver, Deus me deu de presente a Maitê. Foi aonde não existe mais esse negócio de desistir. Hoje eu não tenho vontade de desistir, pelo contrário, eu tenho vontade de vencer, crescer e mais para dar uma vida maravilhosa para minha filha. Sim. Então, essas raízes que você trouxe, essas bagagens na sua infância, assim, te afetou até um certo tempo? Até um certo tempo, até antes de eu engravidar. Eu vivia depressiva, chorando, triste. Até vivia curtindo com os amigos, mas eu, dentro da minha casa, sofria muito. Porque eu não conseguia entender por que eu não tinha família, por que eu não tinha isso, ou por que eu não tinha aquilo. E aí, quando eu engravidei da Maitê, parece que mudou. Foi um presente de Deus, porque eu sempre pedi a Deus um filho e que eu fizesse pelo meu filho tudo que a minha mãe não fez por mim, que foi me dar amor. E eu faço isso. Eu dou amor para minha filha. Sim, que bom. Para você que está aqui ligadinho no podcast, no Conexão com Marta Sibien, eu, Sigley Lira, estou aqui com a Maiara Ribeiro, massoterapeuta. Hoje a Maiara está contando um pouco da sua história de vida e como ela foi superando ao longo da vida. O que ela fez? Ela deu uma pincelada mais ou menos assim, o que ela fez para não desistir. E uma das coisas que ela fez para não desistir foi onde ela usou a fé, o poder assim, da determinação. Sim. Em acreditar que ela iria sair dessa situação. Como ela estava nos contando aqui, pessoal, ela começou a trabalhar aos 8, aos 10 anos de idade, né, na casa de várias pessoas. Imagina uma criança que não tem infância. Isso aí. E chega até a fase da sua adolescência também. Trabalhando para se sustentar ou até uma casa também na sua família. Não só me sustentava, como sustentava a família também. Os irmãos, a mãe. Aí ficamos imaginando como que cresce uma criança, uma adolescente, uma mulher. Quais são os pensamentos? Eu vou perguntar agora. Quais foram os seus pensamentos? Mas você projetava um futuro quando criança, quando adolescente? Não.
Nunca imaginei que eu estaria onde eu estou hoje. Porque para muitos pode não ser nada, mas eu olho para mim hoje e me vejo uma pessoa milionária. Como pessoa, como ser humano, porque eu poderia ter me tornado uma pessoa drogada, porque existia isso dentro da minha família. Poderia me tornar uma pessoa rancorosa, que odiando as pessoas. E eu não, eu mudei tudo que eu vivi de dor, que me machucou, que me feriu, eu transformei isso em amor, em cuidado. E por isso que hoje eu amo cuidar de pessoas. Muito bom, que bom. Um exemplo, que não fizeram com você, esse cuidado na infância, Eu faço com a na minha filha. adolescência. Hoje você procura cuidar, né, de outras pessoas, de mulheres. De mulheres. Olha, e as pessoas estão muito carentes de cuidados. Isso é em tudo. Hoje você entra numa loja, você vê como é o tratamento com você. Então, faz toda a diferença você cuidar de alguém. Você pegar alguém e sentar com essa pessoa e cuidar dela. É diferente de qualquer atendimento. E isso, não melhor que eu fazer isso, que eu nunca fui cuidado por ninguém. Hoje eu cuido das pessoas. Muito bom. Nós vamos para um blog agora falando do processo de superação. Você já falou um pouco das suas raízes, as dificuldades que você passou na infância, na Sim. adolescência. Vamos lá. Que estratégias ou atitudes ajudaram você a superar esses obstáculos? Claro, você citou, você usou a fé, o poder de confiança, para você não desistir. Como você falou, você passou por momentos de depressão. Sim. Então, você usou o pensamento positivo. Tá, mas além do pensamento positivo, qual foi a estratégia? Não posso te dizer que foi uma estratégia, porque não foi estratégia. Porque o escolhido, ele não escolhe. Eu não escolhi ser quem eu sou. Foi Deus que me escolheu. Então, não foi eu que escolhi sair dessa, porque no momento que eu estava, eu não queria sair de lugar nenhum. Deus literalmente me deu a Maitê de presente. Quando ele me deu a minha filha, quando eu descobri que eu estava grávida, literalmente eu mudei todos os meus desejos, todas as vontades de não querer viver, ou de não querer ser ninguém, ou ser uma manicure, às vezes com pouca responsabilidade, porque eu não tinha ninguém para cuidar. Mas aí, quando eu engravidei, mudou tudo. Então, isso não foi uma estratégia, foi um projeto de Deus na minha vida, aonde eu engravidei e tudo mudou. Porque eu olho a Maitê e eu só penso em crescer, em voar mais alto. Por ela e por mim. Sim, muito bom. Qual foi o papel da fé, assim, do seu autoconhecimento em todo assim, esse processo? Teve algum momento que você teve que realmente usar a fé, usar um poder de confiança, Sim. que você falou assim... Ou é Deus ou não é ninguém. Isso, ou agora eu vou, Sim. ou eu não vou. Sim. Inclusive, é até muito interessante, eu não sei qual é a crença de muitos aqui, mas eu creio muito em Deus. E um dia antes de eu fechar o curso para eu ser massoterapeuta e reflexologista, eu fui revelada na igreja. Ninguém nem me conhecia, era a primeira vez que eu estava indo na igreja. E eu fui revelada e tá aí, então, essa semana, final dessa semana, eu estou me formando, é a minha formatura de massoterapia e reflexologista. Sim. Então, foi estratégia, não é nem estratégia, ou o que eu sempre criei muito em Deus. E se não fosse Deus, eu juro, não foi ninguém que foi lá na minha porta e pegou na minha mão e falou, vamos, Mayara, não. Foi literalmente Deus que me tirou de todas as covas que eu entrei. Foi Ele. Sempre. Sim. Então, você se agarrou... Sempre foi Ele. Num poder da fé da confiança Sim, em Deus. sempre, sempre. Nunca tive amiguinho para bater nas minhas costas e falar, Mayara, até porque eu não sou de falar nada para ninguém. Não conto. Todos que são meus amigos, Mayara, como você tá? Tô bem, tô bem. Mas sempre foi Deus, sempre foi Ele. Ele, por Ele, são todas as coisas. Sim, que bom. Para você que está acompanhando aqui nesta terça-feira, no podcast, no Conexão com Marta Sibien, eu, Sigley Lira, nós estamos aqui recebendo a Mayara Ribeiro. Ela é massoterapeuta, está contando um pouco da sua história. Aqui nós estamos abordando raízes, histórica e superação de vida. Então, fica ligadinho, acompanha aqui algumas perguntas que nós estamos fazendo, um bate-papo muito bom, que eu tenho certeza que vai ajudar vários adolescentes e mulheres também. Mayara, agora nós vamos falar sobre conquistas e aprendizados. Qual conquista mais representa a sua superação?
A conquista que mais representa a minha superação foi uma casa que minha mãe deixou de herança. E que foi muito difícil conquistá-la, porque já tinha feito uma venda, mas hoje eu estou nela. Inclusive, comprei a outra casa, que é do meu irmão. E as duas casas hoje estão em reforma. Assim, coisa que eu nunca imaginei, porque até então eu morei a vida inteira de aluguel. Eu vim ter casa tem 5 anos. Mas mesmo assim, muitos problemas, e hoje, assinadinho lá no cartório, essa casa é minha. Que bom. Não só por herança, mas como projeto mesmo. Sim, era um sonho que você também tinha, né? Era um sonho de ter uma casa própria, né? Eu acho que é o sonho de toda pessoa. E não só esse sonho, que é agora o sonho, né? De me formar como massoterapeuta e reflexologista. Muito bom. Maiara, que lições a vida lhe ensinou que você gostaria de compartilhar com outras mulheres? Ou até os homens também, né, pessoal? Porque existem homens também que trabalharam desde duro. cedo, novinhos, adolescentes, para ajudar a família. Sim. E com certeza alguns adolescentes devem estar passando por isso até hoje. Sim. O que você tem assim para falar? Eu tenho para falar que, independente de como te tratam, você não pode devolver da mesma forma. Transforme toda dor, toda tristeza em algo bom, né? Tente, né? Porque nem todo mundo é igual a todo mundo. Mas transforme a dor que você sinta em qualquer área da sua vida em amor, porque o amor é natural. Você não tem como, tipo, eu te bato, você me bate e eu te dou amor. Não tem como, você não vai me devolver um tapa. Então, a gente fala, mas se fizer comigo, eu faço também. Não, não é dessa forma. O amor, ele supera todas as coisas. E o que eu passo para vocês hoje, não só mulheres, ser humano, creia em Deus. Ele é o ponto de tudo, de tudo. Sem Deus, nós não chegamos a lugar algum. E se eu estou aqui hoje contando essa história, não é por mim, é por Deus. Ele é muito bom, ele é fiel, perfeito. Sim. Um exemplo, as pessoas, as pessoas vendo a sua força, né? Na hora a pessoa fala assim, da onde ela tirou essa força? Como que ela superou? Então, assim, a minha pergunta, o que você considera hoje a sua maior fortaleza? A minha maior fortaleza foi ser mãe. Porque uma pessoa que nasce de um aborto e que a vida inteira não teve mãe, não soube o que é ter uma família, automaticamente muitas falam, eu trato meu filho assim, eu faço assim porque eu nunca tive mãe. Realmente, eu nunca tive mãe. Mas o meu maior prazer e o meu maior amor é ter a Maitê como minha filha. E, assim, ela é minha superação. Ela é a cura de todas as minhas dores de infância, de adolescente, de mulher. Ela me curou. A Maitê veio como se fosse um bálsamo para todas as minhas dores. Então, eu acho que é o amor mesmo, porque a Maitê nasceu e eu me tornei uma nova Maiara. Sim, eu era uma Maiara rancorosa, uma Maiara emburrada, uma Maiara triste. Hoje, quem me conhece, que já é minha cliente há muitos anos, fala, Maiara, como que você se transformou? Então, o amor, acho que ele é a cura para todas as coisas. Muito bom. Você passa isso, né, para as pessoas. Praticamente todos os dias. Todos os dias. Muito bom. Agora, Maiara, nós vamos falar um pouquinho de inspiração. Pessoal, a gente está aqui hoje com a Maiara Ribeiro, massoterapeuta. Nós estamos aqui falando uma pauta muito, muito bonita. Eu gosto desse tema de superação, porque quando você vê pessoas superando raízes, superando o passado, ela tem o que passar para outras pessoas, para ajudar, né, outras pessoas, principalmente uma mulher, né? Principalmente as mulheres. Sobre inspiração para outras mulheres, Maiara. Que conselho você daria para as mulheres que estão enfrentando desafios semelhantes ao que você enfrentou? O conselho que eu tenho a dar tem que ter força. Força, agarrar em Deus, porque não tem outro caminho. E não deixar que um não, ou um porta na cara, ou você não vai conseguir, que isso venha te abalar. Você tem que se levantar da onde você estiver e
sacudir a poeira, porque muitas das vezes eu pensei em desistir, muitas das vezes eu pensei em não ser mais a Maiara que eu sou hoje, mas eu não nasci para ficar levando tapinha nas costas e ser pobre coitada. Eu não sou pobre coitada. Eu sou uma mulher que lutou pelos meus sonhos, uma mulher que luta pelos meus sonhos, corre atrás, que acorda, que vão vencer, vão correr atrás. Hoje o dia foi ruim, mas amanhã vai ser melhor, porque todos os dias é um novo dia, é uma nova esperança para um novo amanhecer. A gente tem que acordar todos os dias dizendo, eu vou conseguir. E é isso. Sim, e para você, assim, para você transformar essa dor em força, você teve que liberar perdão. Sim, perdoei. Perdoei, inclusive, a minha mãe no leito de morte, né? Tive que perdoar ela de todas as dores que ela me causou, né? Porque na infância eu fui muito maltratada. Então, eu tive que perdoar. A primeira dor foi essa. Foi a dor maior que eu tive na vida. Foi ver a minha mãe em cima de um leito de hospital, com uma máscara de oxigênio, pedindo para eu perdoá-la. E eu achei, por tudo que eu tinha passado, que eu não ia conseguir perdoá-la. E, pelo contrário, quando eu vi ela nesse ambiente, a minha vontade era pegar ela no colo e tirar ela dali. Então, ali eu entendi que o meu coração não era igual dela, que eu não era ruim, que eu não era igual. Então, eu tive que perdoar minha mãe, tive que perdoar meus irmãos. Inclusive, eu tenho alguns irmãos que já morreram, alguns vivos. Mas esses vivos também eu tive que perdoar, porque o perdão não é sobre eles, é sobre mim. Porque se você não libera esse perdão, você fica com aquele rancor, com aquela mágoa. Tem pessoas aí com câncer, pessoas doentes em cima de uma cama, porque não perdoou. Sim, porque, assim, digamos que a maioria das raízes ruins que as pessoas têm, como assim, a raiz? No seu caso, você não teve infância, você precisou trabalhar, mas por quê? Alguém pediu. Isso aí. Porque a criança não entende, a criança é ensinada. Isso aí. Alguém pediu. Então, você vai falando. Quando criança, via outras brincando. Todos os meus irmãos brincavam. A única que não podia brincar era eu. Estudando. E você começou a guardar. A guardar. E quando a gente guarda algo, cria raízes. Isso aí. Ou seja, quando a gente guarda algo bom, cria raízes boas. Quando a gente guarda algo ruim, cria raízes ruins. Então, você foi guardando raízes, né, ruins. Questões de mágoa, igual você está citando. E foi aonde que, para você ter força, para você ser forte, você teve que liberar perdão, você teve que tirar muitas coisas para ficar leve. Sim. Que as pessoas perguntam, um exemplo, vê a entrevista da Maiara e pergunta qual o segredo. Então, assim, o segredo é ser leve também. É isso aí. É ser leve. O segredo é não levar não levar tudo sabe? Tudo a pé da letra, tudo a... não sei, porque, tipo, eu vivi tanta coisa, gente, que eu achava que eu até queria me tornar uma pessoa ruim. Mas não é a minha essência. Essa não é a minha natureza. Minha natureza não é ruim. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente se torna ruim. Não. Muitos nascem ruim. Já são pessoas ruins, já são pessoas de índoles ruins. Você cria um filho com todo amor, com todo carinho, com isso, com aquilo, e aí o filho se torna uma pessoa tal. Mas às vezes já nasceu, já é da índole dele. E essa não era a minha índole, porque eu fui tão maltratada pelos meus irmãos e tão maltratada pela minha mãe, que era para eu odiar eles. E eu não consigo odiá-los. Nunca consegui. Nem quando eram vivos, entendeu? Não consegui. Perdoar não é esquecimento. Eu não tenho amnésia. Eu lembro de tudo. Mas eu lembro com leveza, com tranquilidade. Você falou algo importante, porque às vezes a pessoa fala, porque talvez tem pessoas aí que estão assistindo o podcast e fala, mas o que eu passei foi muito além do que a Maiara passou. Um exemplo, existem casos de abuso, de maus tratos. Eu sofri todos esses. De maus tratos. É assim. E a pessoa fala, como perdoar? Se eu ainda convivo com a pessoa. Então, assim, é como você falou, não é esquecer. A gente não esquece o que passou. Não. Ou seja, ruim, né, coisas ruins ou boas. Mas, assim, quando a gente fala de leveza,
é para que a vida venha andar, porque senão você fica Você fica aprisionada. paralisada num local. Eu falo por conta própria, porque eu tenho uma lembrança só que essa me marcou quando eu tinha 5 anos de idade, que minha mãe colocou meus 2 irmãos, um para segurar em um braço e o outro para segurar na perna. Esquentou uma panela de açúcar, como se fosse fazer melado de pudim, e colocou uma colher de pau nesse açúcar e enfiou na minha boca. Isso é uma pessoa boa? Não. Seria para eu tomar ódio dela? Seria, mas eu não tive ódio, porque toda vez, quando eu era criança e eu falava sobre isso, eu chorava de soluçar. Hoje é super tranquilo. Então, uma superação, porque Uma superação? como saber quando você supera algo, gente? É quando você pensa, é como a Mayara falou. Você fala sobre isso Eu e não te perdoei, dói. mas só que, assim, vem as lembranças, né? A pessoa realmente não sofre de amnésia. Mas quando você lembra aquilo, não te aflige, É não te tranquilo. entristece. Não. Então você vê que realmente você perdoou e você superou. Mas Sim. se você pensa em algo e vem aquela angústia, aquele medo, é porque algo ainda está ali. E Verdade. muitas das vezes a pessoa não supera. É verdade. E acaba se Tá se aprisionando aprisionando naquilo. devido ao medo, vem aquelas emoções ruins, aí que cria ansiedade, né, a síndrome do pânico, e acaba afligindo a pessoa, que não é bom. E muitos desses sentimentos causam alguns tipos de doenças. Então, assim, para que a pessoa venha estar bem consigo mesmo, né, é bem todos os dias, que não guarde, né, esses tipos de sentimentos. Talvez você fale assim, Sigleia, porque você não esteve no meu lugar. Sim, não estou em seu lugar, mas para que a sua vida venha crescer e progredir, larga esse fardo ruim, Sim. pesado, e se perdoa também, porque às vezes a pessoa também não se perdoa. Sim. Passou por várias situações, não perdoa nem Nem a nem outra o outro, parte nem se perdoa. e não se perdoa. E fica carregando isso ao longo da vida. E tem muitas pessoas doentes da alma por conta de falta de perdão. Sim. Então, para você que está aí ligadinho, nessa terça-feira, nós estamos com a Mayara Ribeiro, fisioterapeuta. Ela está contando um pouco da sua história. Nós estamos com um tema sobre raízes histórica e superação de vida. Então, ela está contando um pouco das suas raízes e como que ela fez para superar todas essas raízes ruins. E hoje, é claro que ela está passando aqui também raízes boas, né? Sim. Que ela está progredindo. Mayara, como você deseja ser lembrada pelas próximas gerações? Em relação, assim, às pessoas que estão próximas, você citou que tem uma filha. Como que você quer ser lembrada pela sua filha e pelas gerações que vão vir? Eu quero ser lembrada como uma mulher forte, porque todos que me conhecem sabem que meu sorriso é sempre no rosto. Claro, eu sou uma mulher muito séria no meu trabalho, quem me conhece, mas eu, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa leve, eu sou uma pessoa super alta astral, eu sou uma mãe, e eu me considero uma boa mãe, uma mãe apaixonada pela filha. E eu quero ser lembrada com amor, com resiliência, como uma mulher forte, uma mulher que não abaixa a guarda, uma mulher que é bola para frente. Caiu, levanta, sacode a poeira e vamos para cima. Que a vida tá aí para a gente lutar, vencer, um dia de cada vez, um dia a gente ganha, um dia a gente perde, no outro dia a gente ganha. E assim, a vida é desse jeito. A Bíblia mesmo diz, né, que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, todos os dias você tem que acordar. Eu não sei a crença de cada um, mas a minha é orar e pedir a Deus que esse dia seja abençoado, já agradecendo pelo dia. E eu quero ser lembrada assim, uma mulher de fé, uma mulher que não abaixa a guarda para ninguém, sabe? Ninguém tira farinha comigo, não. Sabe? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou e eu sei quem eu quero me tornar ainda, né? Porque todos os dias a gente aprende algo com alguém. Todos os dias eu aprendo algo com você, todos os dias você aprende algo comigo. Ninguém é tão perfeito que não possa aprender e nem tão ruim que não possa ensinar. Sim. É sobre isso. Muito bom.
Você trabalha com mulheres. Trabalho com mulheres, com homens também, tá? Trabalho com homens também. Um exemplo, você trabalha com pessoas. Com Vamos citar pessoas, só isso. mulheres. Que é a maioria das mulheres que procuram, né? Os homens também, A tá? Os parte homens tá até mais estética. que as Que mulheres. bom. Os homens estão... os homens gostam muito de massagem, gostam muito, né, de se cuidar. O homem tá bem avançado aí, tá? As mulheres estão Sim. ficando para baixo um pouco. Nessa sua trajetória em relação à sua parte profissional, a sua superação você leva também para outras pessoas? Eu levo. No seu dia a dia, no trabalho? Eu levo sim, porque todo dia eu sou confrontada por mim mesmo, por algumas circunstâncias no trabalho, onde eu tenho que, né, driblar aquilo ali. Muitas das vezes você encontra com pessoas no trabalho que parece que está ali só para te desafiar em algo, ou para tentar colocar você para baixo como profissional mesmo. E aí você tem que se levantar como uma profissional, que eu sou, e mostrar para ela que eu estou ali para trabalhar, para me dedicar ao meu trabalho, para mostrar para ela que tudo que eu faço é com amor. E isso. Que bom. Você participa de algum projeto ou você já pensou em tudo que você passou? Você já pensou em fazer algum projeto ligado a mulheres? Não tenho, menina, mas eu tenho isso no meu coração, de cuidar de pessoas, não só de mulheres. Projeto com pessoas de rua mesmo, pessoas com vícios, com droga, Crianças, com né? criança. Eu sou apaixonada por criança. Eu tenho esse desejo no meu coração, né? Mas creio que na hora certa Deus vai colocar as pessoas certas para poder, né, fechar esse desejo, porque acho muito bom poder, tudo que eu passei, poder passar para pessoas, né? Cuidar de criança, então, é um desejo do meu coração. Se eu pudesse, eu tinha uns 300 filhos. Sim, agora se tratando na sua parte profissional. Sim. Há quanto tempo mesmo você está nessa área? Então, massoterapia, eu tô iniciando, né? Que eu tô terminando meu curso agora, no final desse mês. Tenho minha formação agora, mas já tô atuando tem um ano. Mas como manicure, eu já sou há 20 anos. Sim. 20 aninhos já. Com manicure, spa dos pés, massoterapia, eu comecei agora. Tem um aninho. E você faz atendimento em qual local? Em Vila Velha, Santa Mônica. Por enquanto é lá, mas já estou à procura de um local maior, para atender melhor os meus clientes. Ai, que bom. Então, Vila Velha, lá em Santa Mônica. Estou lá por enquanto. Daqui uns 4 meses estarei saindo de lá, mas vou informar tudo no Instagram para vocês ficarem ligadinho, onde eu vou estar atendendo, mas ainda não tem um local certo. Sim. Antes de você passar o seu Instagram, qual frase resume sua história de raízes? Sim. Que você passou, as raízes ruins, né? Que você passou, as lutas que você teve e a superação. Qual a frase que você deixa para as pessoas hoje? Resiliência. Resiliência é a frase. Resiliente, fé, em primeiro lugar. E ser amável, ser dócil, ser calmo, ser leve. Porque ser ferro e fogo não leva a gente a lugar algum. A gente tem que ser leve, que o mundo automaticamente vai levando você para o lugar exato pelo qual você procura ir. Sim, que bom. Isso aí. E qual o seu Instagram mesmo? O meu é Maiara Ribeiro Neo Spa. Uhum. Aí as pessoas vão te procurar sempre ali Sempre no me Instagram. busca ali, mas eu já sou é porque essa questão do meu trabalho é muita indicação, né? Um indica para o outro. Acabei de perder meu Instagram, mas já criei outro, que é esse que eu acabei de passar aqui. E tamo aí. Sim. Tudo certinho. Que bom. Maiara, agradecemos aqui a tua presença. Olha, eu que agradeço. Sempre que precisar, estou aqui. Sim, no podcast, uma pauta muito importante. Muito boa falar um pouco, né, das raízes que as pessoas passaram. E eu falo que eu ainda vou escrever um livro, tá? Que eu acho a história de vida, para mim, é algo surreal. Sim. A história de vida das pessoas que venceram, que lutaram, nós temos vários. Que muitos se adequam, falam, eu me inspirei em fulano. Sim. Né? Então, acho que talvez até as pessoas ao seu redor tenham se inspirado em você. Eu tenho muitas clientes que falam, nossa, Mayara, eu me inspiro em você. Eu olho para a sua história de vida, vejo você, eu falo, meu Deus, uau,
Essa mulher era para estar em cima de uma cama, chorando, reclamando, e a gente nunca vê você reclamando de nada. Eu falo, eu mesmo não reclamo mesmo. Reclamo, se eu tiver que reclamar, só com o Papai do Céu. Sim, que bom. Então, agradecemos aqui a tua presença no podcast No Conexão. Eu que te agradeço. Sempre que precisar, estou aqui. É um privilégio. Sim, muito obrigada, tá? Tá bom. E para você que esteve aqui nos acompanhando no podcast, no Conexão com Marta Sibien, eu, Sigley Lira, estou me despedindo. E na próxima terça voltamos ao vivo com mais um tema muito especial. Até mais.